Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play, o futuro da leitura já começou. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante com base no livro O Tempo na Narrativa, do Benedito Nunes. Vamos tentar entender juntos como o tempo, essa coisa que a gente acha que conhece bem, funciona dentro das histórias, né? Qual será a matéria do tempo na ficção? E para começar, tem logo uma pergunta que o Nunes pega lá do Thomas Mann, em A Montanha Mágica. Será que dá para narrar o tempo mesmo? Ou a gente só percebe ele quando a história preenche esse tempo com coisas, com eventos? É meio um paradoxo, né? Sim, total. É um ótimo ponto de partida porque já mostra como é complexo. O Benedito Nunes ele vai dizer que não tem um tempo só. Na verdade, existe uma pluralidade de tempos. Ah, como assim vários tempos? Exato. Pensa bem. Tem o tempo físico, né? O do relógio, o cósmico, que vai sempre para frente, não volta. Mas a gente vive também um tempo psicológico, que é super subjetivo. É o tempo da memória, onde o passado e o presente se misturam o tempo todo, sabe? Sei, sei. Aquele que parece que encolhe ou estica dependendo do que a gente está sentindo. Isso, e ainda tem o tempo cronológico dos calendários que organiza a vida social, tem o tempo histórico das épocas, das mudanças na sociedade, e até a própria língua tem seu tempo, né? Com o agora, o ontem, o amanhã. A ficção brinca com tudo isso. Entendi. E como é que a ficção organiza essa confusão toda na prática? O Nunes fala de uma diferença importante, né, entre o tempo da história e o tempo do discurso. Exatamente. Essa é a chave. O tempo da história é tipo assim, a ordem cronológica dos fatos. O que veio depois? O quê? O rei morreu e depois a rainha morreu. Isso seria a história pura, certo? Perfeito. Sequência pura. Mas se a gente diz a rainha morreu de tristeza porque o rei morreu, aí já tem uma interpretação, uma causa. Já é o discurso agindo, moldando o tempo. Faz sentido. E é aí que entram aquelas coisas de flashback, essas coisas. Justamente, são as anacronias, esses desajustes entre os dois tempos. O mais comum é a analepse, o flashback que você falou. A história volta para contar algo do passado, tipo, muitas séries hoje começam com uma cena impactante e depois voltam para mostrar como se chegou ali, né? Sim, acontece direto. E tem o contrário, a prolepse, que é quando a narrativa adianta alguma coisa do futuro, cria uma expectativa, uma ironia, às vezes. E além de mexer na ordem, dá pra mexer na velocidade, né? Como o tempo passa pra quem tá lendo. Com certeza, o autor pode usar um sumário, por exemplo. Conta anos em 2 linhas, acelera tudo. Ou pode criar uma cena, que geralmente tem diálogo, e aí o tempo da leitura fica mais parecido com o tempo real da ação. Ah, e a pausa. Quando descreve um lugar, por exemplo, a história para, mas a gente continua lendo a descrição. Exato, a pausa descritiva. E tem também a elipse, que é aquele pulo. Passam-se meses, anos, e a narrativa simplesmente omite esse período. É o que o Mann chamava de feitiço, né? Fazer um minuto durar páginas ou anos passarem num piscar de olhos. É impressionante mesmo. E tem uma coisa que sempre me intrigou. Por que a maioria das histórias é contada no passado, no pretérito? Mesmo quando parece que está acontecendo agora pra gente. Boa pergunta. Tem uma teórica, a Kitty Hamburger, que deu uma ideia bem interessante sobre isso. Ela sugeriu que, na ficção, talvez o pretérito não seja só para indicar o passado. Ele funcionaria mais como um sinal de que aquilo é ficção, que a gente está entrando num universo diferente do real. Quer dizer, o tempo verbal seria tipo uma senha pra entrar na Uma história. forma de ver, sim. Ah, Outro cara, o Harold Weinreich, ele olhou para isso de um jeito um pouco diferente. Para ele, os tempos verbais indicam mais a atitude de quem está contando. O grupo do pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, criaria um certo distanciamento. É o mundo sendo narrado. e o presente? Já o presente e o futuro também trariam mais proximidade. Seria o mundo sendo comentado, discutido, mais perto da gente. É o que o Paul Ricoeur chamou de um quase passado. A história aconteceu sim, na voz de quem narra, mas ela se atualiza, se torna presente de novo,
quando a gente lê. E pensando nisso, o romance moderno parece que pegou gosto por brincar com o tempo, né? Transformou o próprio tempo em personagem principal, quase. Sem dúvida, virou tema mesmo. A gente pensa logo em Proust, né? Aquela busca pela memória involuntária, pela sensação da duração interior, o tempo como ele é vivido por dentro. Ou então, sei lá, Kafka, com aquelas histórias onde o tempo parece que não passa, fica suspenso. É verdade. E esse jogo com o tempo virou uma ferramenta poderosa para explorar a experiência humana, a consciência. Pensa no Borges, com o Aleph, aquele ponto mágico onde todo o tempo e todo o espaço existem ao mesmo tempo. É a simultaneidade total. Nossa, o Aleph é incrível mesmo. Ou um exemplo mais antigo e cômico, o Tristram Shandy, do Lawrence Stern. O narrador tenta contar a própria vida, mas ele demora tanto para contar cada detalhe que o tempo da escrita nunca alcança o tempo da vida dele. É uma brincadeira genial. E isso tudo conversa muito com o cinema também, né? Com a montagem, as formas de mostrar coisas acontecendo ao mesmo tempo. Fica muito claro, então, que a narrativa faz bem mais do que só usar o tempo como um fundo, um cenário. Ela o constrói, organiza, dá uma forma para ele. E fazendo isso, não molda só a história que está sendo contada, mas talvez até a nossa própria maneira de entender e viver o tempo, né? Exatamente. E isso deixa uma pergunta no ar, bem na linha do que o Ricoeur pensava. Se contar histórias sempre foi um jeito fundamental da gente dar sentido à nossa experiência temporal, como será que as novas formas narrativas de hoje, sei lá, as digitais, as superfragmentadas das redes sociais, esse fluxo constante de informação, como será que isso tudo está, talvez, reconfigurando o jeito como a gente percebe o passado, vive o presente e até o que a gente espera do futuro? É algo para a gente ficar atento, eu acho.